Muito boa noite a todos, desejo cumprimentá-los com uma paz do Senhor. Encarecidamente vos peço, pegue o teu exemplar bíblico e abra a mesma em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Muito obrigado, minha irmã. Gratidão poder estar aqui nesta noite, poder conhecer aos irmãos. Já foi apresentado nesta noite, eu sou o pastor Vitor Brito. Eu estou vindo da cidade de São Paulo, congrego ali na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Mando a paz também do nosso pastor setorial, pastor José Miguel. E uma vez mais estamos aqui retornando a Santa Catarina, esse estado tão abençoado e tão progressivo que tem recebido a nossa pessoa para ministrar a palavra de Deus. Já é a quarta vez que eu venho a Florianópolis e Deus tem nos agraciado em pregar o Evangelho. Faço menção ao pastor Roberto, pastor setorial desta igreja, ao pastor Fleury. Deus abençoe, fortaleça a tua vida, demais comitiva de obreiros, aos irmãos que nos receberam ali na portaria, irmã, Deus continue abençoando. Amados, sem delongas, vamos de Bíblia, versículo 8, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, que nos diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olhe para cá, diga comigo o tema a ser tratado nessa noite. Eu falo, vocês repetem, amém? Mas só vai valer se vocês repetirem comigo. Diga comigo então: o Evangelho é o poder de Deus para desfazer as obras do mal. Tome assento que eu te explico. Senhoras e senhores, amados e queridos irmãos, pessoa ouvinte simpatizante da nossa fé, como é já de costume estarmos aqui nessas quintas-feiras para ouvirmos uma palavra revelada, sacalada, poderosa, avivadora, transformadora em nossas vidas. Estamos já no findar do ano de 2025, isso consequentemente já no mês de dezembro, e embora estarmos neste mês, sabido que no mundo espiritual existem vários trabalhos esses que preconizam uma entrada para o novo ano, marcado de superstições, marcado de crendices. Mas nós que servimos ao Deus único, verdadeiro e poderoso, sabemos que a nossa vida deve estar embalizada na palavra de Deus e de uma vida santa e pia na presença do Senhor. E considero isso, o Evangelho, ser a nossa bússola, a nossa trajetória, o nosso caminho, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. A primeira pergunta que não quer calar é sabermos o significado do termo Evangelho, a saber que a palavra Evangelho significa boas novas, ou também significa o navio graneleiro, isso mesmo, navio esse que vai levar a mercadoria para a terra inóspita, navio esse que vai levar alimento para a terra que é sedenta. O termo Evangelho, nada mais nada menos, é uma boa notícia para aqueles que precisam. E quando Jesus começa a pregar o Evangelho, é necessário deixar claro e evidente para a igreja que o Evangelho, ele é preconizado, isso mesmo. Existem caminhos que o Antigo Testamento nos levará a contribuir, que o Evangelho é uma trajetória de um propósito divino para universalizar a fé. Ou seja, quando nós falamos da fé no único e verdadeiro Deus, nós poderíamos recorrermos ao livro do Gênesis, quando Deus chama a Abraão para sair da sua terra, em meio à sua parentela, para uma terra que ele mostraria, capítulo 12. E consequentemente o mesmo era politeísta, ou seja, adorava e cultuava vários deuses. O interessante é que quando Deus chama a Abraão, ele chama a Abraão e lhe faz uma promessa de multiplicar a sua descendência, promessa de estender numericamente a todos aqueles que iriam derivar dele por meio da fé nele, porque Deus chama Abraão e o conceitua como pai da fé.
a tal ponto e a tal maneira que a fé no único e verdadeiro Deus começa a ser iniciada. Ali então nós temos a fé voltada para o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olhe para cá. O mais interessante é que isso vai formar uma religião chamada judaísmo. E esse judaísmo será uma religião de caráter nacionalista, ou seja, focada no caráter étnico de um povo esse separado. Quem lembra a história de Ruth, quando olhou para Noemi e disse: a partir de hoje, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus? Porque naquela época era muito comum que diversos povos cultuassem a outros tipos de entidades. Quando nós falamos, por exemplo, no Egito, haviam várias entidades, dentre elas Ísis, Osíris, Ptah, Sekhmet, Amon-Ra, e o próprio faraó era considerado uma entidade divina. Mas o mais interessante é que este único e verdadeiro Deus, ele se propaga ao longo da história. Ele se propaga a tal ponto e a tal maneira que o povo judeu existe até hoje de caráter milenar. E consequentemente, diante deste povo, os profetas começam a vaticinar a vinda de um Mashiach, ou seja, de um ungido, aquele que vai trazer a paz a Israel, e não só a Israel, mas ao mundo. Isaías pregando, dizendo, vaticinando e falando: ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sobre ele não veríamos formosura alguma para que o desejássemos. Ele pregará aos cativos, ele levará a palavra, e consequentemente isso propagará a nível não apenas nacional, mas a nível universal. Quando nós olhamos o livro do profeta Daniel, olhe para cá e vem comigo, capítulo 5, olha só que curiosidade. O profeta revela o sonho esse do maior imperador daquela época, por nome Nabucodonosor, a qual o texto diz veemente que ele não sabia nem direito o sonho que sonhou, e deu a todos os astrólogos, adivinhos, feiticeiros daquele contexto a capacidade de revelar o sonho do qual ele nem lembra. E Daniel orou ao Deus dos céus, e Deus revelou para ele a nível apocalíptico, ou seja, revelou para ele o apogeu e o declínio das grandes nações e impérios que sobreviriam à história da humanidade. Olhe comigo, numa parte da revelação fala acerca de uma grande imagem essa que retrata acerca de Nabucodonosor, imperador daquele contexto, ao qual Jeremias anteriormente havia dito que por 70 anos Israel e Judá estariam escravas nas mãos de Babilônia, mas que consequentemente iriam depois se tornarem livres. E a estátua, a imagem, o sonho, a profecia trata justamente sobre isso. Quando pega então a imagem de Nabucodonosor, a interpretação trata acerca dos grandes impérios do mundo antigo. Primeiro, quando fala da cabeça, fala do Império Babilônico. Segundo, quando trata acerca dos braços e do peito oral, trata acerca dos medo-persas. Terceiro, quando trata acerca da cintura, da parte a qual vai a coxa, trata acerca dos gregos. Quarto, quando trata das pernas e pés, trata acerca do Império Romano. Se você olhar no labor da história, perceberá que há uma linha tênue cronológica que falam acerca desses reinos. Primeiro, vieram os babilônicos. Segundo, vieram os medo-persas. Terceiro, vieram os gregos com Alexandre o Grande. Quarto, vieram os romanos. Detalhe, quando fala de Roma, fala de duas características que por sua vez marcam elementos que compõem essa imagem. Primeiro, fala do ferro. Segundo, fala do barro, caracterizando então a divisão do Império Romano, que dentro da linha da história foi dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Ou seja, Pastor Vitor, o que você quer trazer nessa noite? O que Deus quer tratar com a minha alma? Eu lhe direi, quando nós olhamos acerca disso,
percebemos que estes impérios têm uma contribuição para a propagação do evangelho. Por quê? Vem comigo. Quando fala dos medo-persas, fala que eles derrotarão a Babilônia, que consequentemente perverteram o juízo, tentaram destruir a cultura de um povo, tentaram acabar com a fé deles, mas que todavia, por eles meditarem na Torá, acreditarem em Deus, mesmo em pecado, mesmo falhando, mesmo Deus corrigindo o povo, eles consequentemente ainda têm esperança de que virá um Salvador. Segundo, quando os medo-persas entram no cenário, muitos deles voltam para suas terras. Lembra da história de Esté? Lembra da história de Esdras? Lembra da história de Neemias? Lembra da história de Ageu? Lembra da história de Malaquias? Lembra da história de Zacarias? Pois é, período pós-exílio, que consequentemente haverá a restauração do templo, haverá a restauração dos muros de Jerusalém, haverá a restauração do povo. Calma, você vai entender agora. Aí consequentemente, Deus já está preparando no cenário da história a propagação do evangelho. Por quê? Nós sabemos que quando chega em Malaquias, há um período que a teologia trata, chamado de silêncio profético. Deus não fala, não usa profeta durante 400 anos. Agora, em Malaquias há um texto profético dizendo que haverá o Elias, aquele que vai endireitar o caminho do Senhor. Alguns rabinos, pastor, interpretavam equivocadamente, porque pensavam que estavam falando propriamente do Messias. Não, estava falando daquele que é chamado João Batista, o imersor. Por quê? Porque João Batista nos evangelhos está dizendo: eu prego para que ele venha, eu não sou digno de desatar as suas alpacas. Ou seja, João Batista tem uma revelação vinda de Deus, dizendo que o Messias estaria nas águas do Jordão, e quando ele viesse, olhe para cá, ele receberia um sinal dos céus em forma de uma bomba corpórea que desceria sobre o Messias. Então somente quando venha ele, o maravilhado, o desejado, o adorado das nações, seu nome no original é Yeshua, chamado no vernáculo português de Jesus, ele está nas águas do Jordão para que se cumprisse a escritura. Não havia necessidade de ser batizado, porque nele não sobreviria pecado nenhum. Diante disso, para que se cumprisse a profecia, ele então somente diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu posso acrescentar aquilo que João também retrata em 1 João capítulo 3 versículo 8: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A Assembleia de Deus Rio Vermelho, o meu Deus está dizendo à sua alma: o maravilhado, desejado e todo poderoso está aqui nessa noite para dizer a você: eu tenho todo o poder para desfazer as obras do mal. Quem acredita, por favor, joga a mão para cima, glorifica e exalta ele, porque ele está neste lugar. Hoje é noite de se alegrar na presença de Deus. Sim, pastor Vitor, mas seja enfático. Você falou da revelação, vou lhe contar. Quando vêm os gregos, vem Alexandre. Eu sou professor de história, e dando aula de história para os nossos alunos, a gente ensina algo chamado helenismo. Quem é professor de história que sabe o que eu estou falando. O helenismo é o choque da cultura greco com a cultura oriental. Alexandre o Grande foi discípulo de Aristóteles, que por sinal é considerado um dos pais da filosofia, assim como Sócrates e Platão. E Aristóteles ensinou a Alexandre, ainda no auge da sua tenridade, 32 para 33 anos, que uma das formas de domínio estaria na preconização da dominação cultural, ou seja, não apenas na burocracia, não apenas no poder da força, mas no poder da cultura. E sabe o que Alexandre o Grande fez? Ele influenciou os soldados gregos a se casarem com as mulheres dos povos a qual dominavam, e consequentemente dar os nomes aos filhos deles, nomes de origem grega, e ensiná-los a falar o grego. Pastor Vitor, mas o que isso tem a ver com a história? Eu vou lhe contar um segredo. O que isso tem a ver? A partir do momento em que eu gero filhos com sangue grego e ensino a eles a falar o grego,
o que acontece? Haverá uma hegemonia de uma língua que vai ser predominante em outros povos e em outras culturas, e consequentemente isso é uma forma de quê? De dominação. Alexandre o Grande foi tão inteligente que propagou isso no Oriente, e foi por isso que houve a necessidade, após Alexandre o Grande, lá em Alexandria, cidade formada no Egito, onde houve a maior biblioteca que teve ao longo da história, que foi incendiada e queimada, a biblioteca de Alexandria, ao qual houve a necessidade de Ptolomeu pedir aos rabinos que traduzissem do hebraico, do aramaico para o grego, por isso a Septuaginta, que é a primeira tradução para os europeus, ao qual os rabinos traduziram, para que houvesse o quê? Uma universalização do conhecimento do hebraico, para que os gregos pudessem conhecer, e todos os povos que tivessem acesso à língua grega, comecem a conhecer o quê? O hebraico, a Torá. Pastor Vitor, não estou entendendo, calma, eu vou ser claro. A partir daí, Alexandre o Grande achando que o projeto é dele, Alexandre o Grande querendo tomar a glória que é dele, Alexandre o Grande achando que a ideia é dele, não sabe que tudo isso é um projeto de Deus na história. Por quê, pastor? Porque a partir do momento em que as pessoas começam a conhecer o grego, isso vai fazendo com que haja uma universalização do conhecimento. E isso vai contribuir para quê? Eu lhe direi, vai contribuir para a expansão do Evangelho. Quer prova? Quando Jesus começa a pregar o Evangelho, Jesus está no contexto do Império Romano, agora Roma está no cenário, e os romanos aderiram muito da cultura grega, se você não sabe, a tal ponto e a tal maneira que na época de Jesus se falava grego, e o grego koiné, que quer dizer grego comum, era comum a todos. Por quê? Porque muitos sabiam falar o grego, como hoje a necessidade do inglês, ou seja, a necessidade da universalização da linguagem. Mas pastor Vitor, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Eu lhe direi, a partir disso o Evangelho chega à terra, e a partir disso Jesus começa a pregar o Evangelho, e a partir disso os discípulos começam a preconizar o Evangelho, e a partir disso começam a relatar acerca do Evangelho, e a partir disso os Evangelhos começam a ser escritos, e a partir disso as epístolas começam a ser escritas, e a partir disso a revelação do Apocalipse também começa a ser dada, e a partir disso tribos, povos, línguas e nações começam a receber o Evangelho, e a partir disso eu começo a entender esse texto do capítulo 1 do versículo 8, a qual Jesus está ressurreto, aparece diante dos discípulos e começa a liberar uma palavra para eles dizendo: ei, tão somente vocês receberão poder a descer do céu sobre vocês o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém local, como em Judeia local, como em Samaria local, e até os confins da terra, ou seja, universal. Sabe o que é que Jesus está nos ensinando? Jesus está nos ensinando que o Evangelho é de característica universal, ou seja, para todos os povos, tribos, línguas e nações. Não é só para Santa Catarina, muito menos para São Paulo, nem pensar só no Paraná, nem olhar só para Minas, não desejar só o Espírito Santo. O Evangelho é para toda a nação brasileira e para todos aqueles que nele crê. Está escrito, Marcos capítulo 16 versículo 15, a saber que diz: portanto ide e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê será salvo, quem não crê está condenado. Nessa noite levanta a mão, recebe nessa noite essa palavra, do jeito que está, não vai ficar. O Evangelho nos alcançou. Esse que vos fala 20 anos atrás era roqueiro e tinha uma banda de rock. Dá para acreditar? Mas o Evangelho me alcançou. Por quê, pastor? Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Pastor, já percebi que pelo sotaque tu não é paulista. Não sou, moro em São Paulo. Tu é de onde, pastor? Sou baiano, de Salvador, Bahia, terra do Oxente, do Acarajé, do Painho e da Manhinha. Pois é, mas através do Evangelho Jesus me fez conhecer 20 estados do Brasil e 3 nações. Por quê? Porque este Evangelho, ele não limitou a minha geografia, nem a minha perspectiva de pensamento. O Evangelho faz você ir muito mais além do que pensa ou que imagina. E nesta feita eu estou aqui em Florianópolis para lhe trazer uma palavra revelada, sacalada, poderosa, avivadora. O Evangelho tem poder para mudar o teu contexto, mudar a tua vida, mudar
mudar o teu ambiente, mudar a tua geografia, mudar o teu jeito de viver, mudar a tua forma de pensar, para glorificar a Ele. Alabaracalabachuri, alabararaios. O Evangelho é poder. A palavra poder deriva do grego dunamis, que quer dizer dinamite, ou seja, quando o Evangelho é pregado é igual a dinamite, onde vai história, causa impacto, muda a vida, transforma a vida, viva a vida. Ou seja, eu não posso me acostumar com o Evangelho sem poder de Deus. Por quê, pastor? Porque o Evangelho é a manifestação do Filho de Deus, que é a própria palavra que veio desfazer as obras do diabo. E para falar de demônio eu também sei. Por quê? Porque além de morar em Salvador, eu moro em Cachoeira. Conhece não? Pesquise, curioso. Conhecida como a terra da macumba. Feitiço é brincadeira, até a criança sabe fazer. Vou botar seu nome no voodoo, viu? Vou botar na boca do sapo. E você, crente, que vai lá na Bahia, que crê, que prega, mas quando se depara com as obras do diabo, corre. Fui pregar num bairro lá em São Paulo, em Goianazes. Acabamos de pregar, chamamos os irmãos para vir para frente. 1 ou 2 veio. Eu falei, Jesus, rapaz, os irmãos não creem, acabei de pregar. Aí veio 3, veio 4, aí começamos a orar. Uma jovem foi batizada com o Espírito Santo. Outra que estava atrás dela, sabe o que aconteceu? Caiu no chão. Foi de poder? Coisa nenhuma. Foi de quê? Demônio. Quer que eu lhe conte mais? Era crente. Pois é, caiu endemoniada. E os obreiros? Porque tem gente que tem medo. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Mas Jesus vai usar quem para destruir as obras do diabo? A pedra? A parede? Os anjos? Ou você? Mas tu tem medo? Tu não crê? Eu vim só para fazer o social, não tenho nada para fazer. Depois vai rolar um happy hour, eu vou na pizzaria, vou na casa ali do sogro, na casa ali de mamãe, vou ali na pracinha. Mas cadê o poder? Passar longe. Cadê a Bíblia? Está lendo? E o jejum? Está fazendo? E é frequente no culto? E está evangelizando? Vem só do jeito que quer, alavantei. Como é que tem poder? Como é que você está vivendo esse evangelho? Como é que está a sua vida? Como é que está essa manifestação? Sabe por quê? Eu vou lhe falar. O corpo fala, viu? Pois é, as palavras bonitas podem até chamar atenção, mas o poder arrasta e convence. E como é que percebe? Quando você passa por aquele crente, né? Aqui de Floripa, que passa ali pelo calçadão da praia, ali que essa praia bonita que tem aqui dos ingleses, que você passa e passa lá, aí você fala, Pai do Senhor, irmã! Aí faz assim, ó. Ou então faz assim, ó, Pai do Senhor! Aí faz assim, ó, paz. Ou então faz assim, ó, amém. Ou então faz assim, ó, só tu sabes como está o pensamento dela. Ou seja, tem gente que não dá nem paz do Senhor mais, nem amém. Se possível, vira a cara, foge. Por quê? Não sei. Você vê quando fala, cadê a alegria no falar? Não tem. E o poder passa longe. Porque às vezes a gente está muito formal, muito formalismo, e poder nada. Porque Jesus quer te usar para desfazer as obras do diabo. Jesus quer fazer você ir além da geografia que a ilha de Florianópolis limita você. Como, pastor? Ei, não limite o poder de Deus na sua vida, não. Quem é você, terra? Impossível é uma palavra muito grande que a gente pequena usa para tentar te oprimir, que é a Bíblia. Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se nela esperam. Pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram feitos por meio da palavra de Deus. Ou seja, você prega pela fé, adora pela fé, canta pela fé, dirige o culto pela fé, está em pé por causa dessa fé, trabalha por meio dela, e é por meio dessa
essa fé a qual você foi alcançado, que você vai receber a salvação. E digo mais: o vosso corpo mortal se revestirá em imortalidade, o vosso corpo corruptível se revestirá em incorruptibilidade. Ou seja, igreja viva, o meu Deus está dizendo à tua alma nessa noite: para desfazer as obras do diabo, você tem que estar conectado com os céus. Mas você quer viver o evangelho de qualquer jeito e de qualquer maneira? Não, porque não sai virtude. Se o cinegrafista puder aproximar mais um pouquinho, para quem nos acompanha na live, escute isso. Jesus, obrigado meu querido, parabéns. Eu acompanho você, já me inscrevi no canal, viu? Maravilha. Escute isso. Jesus quer mudar a sua vida, mas você precisa dar a Ele a credibilidade que Ele pode transformar a tua vida. Nesta noite você tem a oportunidade de aceitar a Jesus aí mesmo. Se estiver assistindo este culto, você pode fechar os teus olhos e dizer: Senhor Jesus, entra na minha casa, na minha vida, na minha família, faz morada, apaga o meu nome do livro da morte e escreve no livro da vida. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Obrigado meu querido. Ou seja, pessoas entraram aqui nessa noite para compreender que o evangelho que você prega, que você acredita, que você investe, tem poder para mudar a sua história. Eu vim de uma comunidade lá em Salvador, pregavam para mim e diziam: vai continuar do mesmo jeito e da mesma maneira. Além de ser crente, eu sempre gostei de estudar, e através dos estudos Jesus me levou além. Porque Jesus não leva ninguém, pastor, despreparado. Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Quero passar no vestibular, não estuda. Quero passar no concurso, fica só de joelho no chão. Não dá, tem que ser joelho no chão e livro para ler. Tem que estudar, se preparar, planejar. Tem que fazer um planejamento. Você quer que tudo venha do céu? Não, tem coisas que caem do céu sim, nessa chuva não. Deus também mandou mandar. Mas para Deus poder mandar bênção para a sua vida, você precisa dar uma credibilidade, fazer a sua parte, e naquilo que você não pode, fica tranquilo, sabes por quê? Porque os céus vai trazer para você a existência daquilo que não existe, para que possa se manifestar. Eu sou o primeiro, que é o segundo, joga a mão para cima e glorifica Ele. Ade Floripa, o meu Deus está dizendo à sua alma: chegou a hora de arregaçar as mangas e fazer a sua parte. Pastor, está terminando? Estou. O que é que Deus quer tratar com a minha alma hoje? Eu lhe direi: estamos numa transição de mudança de ano. E sabe o que é que mais tem no final de ano? Obras de feitiçaria, obras de macumbaria. Pastor, não, nós estamos em guerra. Pare com o seu ecumenismo e suas reflexões de tolerância, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Ele faz sacrifício com criança, ele faz sacrifício com animais, ele induz pessoas a mudarem de sexo, ele faz pessoas a desacreditarem na Bíblia e relativizar a nossa fé. Há uma guerra espiritual em nossa nação brasileira, e vocês sabem disso. E o que faremos, pastor? Seremos instrumentos de Deus para manifestar as obras do Senhor, para desfazer as obras do diabo. Como, pastor? Dentro da minha casa já é um começo, na igreja também é, no meu trabalho também é. Por onde quer que eu vá, as pessoas possam ver: ali vai um homem do qual não há dolo, ali vai uma mulher do qual não há engano. Por quê? Por conta da maneira que ela fala diferente, não fala palavrão. Ela é uma mulher educada, uma mulher gentil, uma mulher bondosa, caridosa, generosa. Da maneira como ele é sofredor, mas é crente. Eu não entendo aquele senhor, passa a prova, passa a chuva, passa a luta, mas ele vem para a igreja, ele vem para o culto, ele adora. Aparece aquela mulher, parece que ela é doida. Tudo é igreja. Não, eu estou buscando a Deus e conservando a minha salvação. Eu estou guardando o meu depósito. Sabe por quê? Porque um dia ele virá, assentado no cavalo branco. Seus olhos são como fogo, seu cabelo é branco como a neve. Ei, na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quem é este? O Rei da glória, Jesus Cristo de Nazaré, o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Eis que o evangelho do reino será pregado a todas as nações, e assim virá e será a vinda do Filho do Homem. Pastor Vitor, o que Deus quer tratar comigo hoje? Você e eu somos instrumento para a propagação do poder de Deus na terra. Quando eu fiz a minha primeira viagem, meu pai, que ainda não serve a Jesus, colocou assim: meu filho, serão a primeira de muitos. Eu achei que minha mãe ia demorar de se converter, porque minha mãe era espírita. Ela vai ver esse vídeo que eu vou mandar o link para ela. Minha mãe hoje mandando a mensagem para mim: meu filho, estou orando por você, eu sei que você está em Florianópolis. Por quê, pastor? Ganhei minha mãe para Jesus. Quer que aumente a tua fé? Minha mãe, maninha, que a mãe é braba. Eu sou baiano, mas eu tenho sangue alemão, sabia? Você não vai acreditar. Tá pensando que salvei o alemão para aqui, foi? Pastor, tem, o meu nome é Vitor. Você ouviu na carteirinha lá, né, que eu entreguei para o senhor. Highsmith de Brito. É de origem alemã. Veio alemão para Bahia também, sabia disso? Foi, veio os alemão lá para Bahia também. Meu avô era alemão, lá na cidade chamada Colônia. Aí sabe o que acontece? Pegou manhinha, que tinha gênio difícil, que fala alto, gritando, que o povo nada conta, tá? Mas fala assim, gritando, fala forte, né? Um tal de Hars, o alemão, né? Sabe o que aconteceu? Manhinha aceitou Jesus, ela é crente. E minha irmã, só Deus, só Jesus, como diz lá na Bahia, piriguete, salvou Jesus, salvou ela. Minha irmã hoje é professora e coordenadora de uma escola. Ela tinha tudo para dar errado, minha irmã. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Tem 4 filhos, mas é crente. Eu tenho 2, mas lá no céu não tem mais galardão, viu? 4 filhos para cuidar. É responsabilidade. Eu tenho 2, a Sulamita e o Samuel. Terminou, pastor? Terminei. Onde você quer chegar com isso? Eu vou lhe contar. Através da minha vida, a minha família encontrou Jesus. E detalhe, eu fui pastor da minha mãe, da minha irmã e da minha esposa. Pois é, eu era tudo para dar errado. Na minha terra tem um ditado, não se escandalize não, porque isso é verdade: pau que nasce torto nunca se direita. Erraram. Jesus é carpinteiro e conserta o que está torto. E nessa noite, neste culto, eu estou profetizando. Disseram que você não teria jeito, disseram que não ia dar certo, disseram que estava tudo errado. Eu estou aqui para superar a estatística e dizer: Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará. Limitaram a minha geografia, mas eu estou aqui para dizer: Jesus Cristo, me dá as nações, que eu vou pregar a tua palavra. Glorifica Ele, fica de pé nessa noite. Cadê a equipe da adoração? Pastor Vitor, o que é que tu quer hoje, pastor? Eu quero que você venha aqui com fé, como diz lá na Bahia, venha cá. Mas eu não estou afim, venha com fé. Eu vou orar por você. A equipe do louvor vai adorar o Senhor, ainda temos tempo. Pastor, por que você está me chamando para vir à frente? Porque eu quero orar por você nessa noite. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Cadê o baterista? Nesta noite o Espírito de Deus está na casa, e onde Ele está há poder, a glória, a manifestação, a milagre. Nessa noite você não saiu à toa da sua casa, você veio ouvir uma palavra verdadeira, poderosa,
avivadora, sacudida, transbordante na tua casa. Nesta noite eu vou profetizar e o meu Deus vai manifestar milagre. Por quê? Por quê, pastor? Porque o evangelho é poder, e o evangelho que é poder faz virtude, e a virtude desfaz as obras do diabo. Nesta noite, igreja viva, igreja militante, ore comigo com fé, e o meu Deus vai mudar o teu cativeiro, vai abençoar a tua vida, desfazer as obras do diabo e glorificar o nome dele na terra. Fecha os teus olhos, meu querido. Deixa Deus te usar daquele jeito em nome de Jesus. Abre a tua boca e deixa Ele te usar.